Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Ele acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A salvação não vem pela vida piedosa que Jesus viveu nesta terra. Jesus viveu uma vida santa, e mesmo que Ele tenha vivido uma vida santa, nós não somos salvos pela piedade de Jesus.
Nós não somos salvos pela vida que ele viveu. Nós somos salvos pela morte que ele morreu. Nós não vamos para o céu porque Jesus, ele nasceu e obedeceu a Deus e viveu uma vida íntegra e santa e maravilhosa, e pregou sermões maravilhosos e deu ensino de piedade. Nós ouvimos os seus ensinos, e tudo isso seria inútil se ele não tivesse morrido na cruz. O que faz com que a gente vá para o céu é a morte de Cristo. Por isso Paulo fala lá em Coríntios que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É a cruz. Se Jesus tivesse nascido e pregado, e os seus ensinos maravilhosos, e tivesse vivido uma vida santa, e depois no final ele subisse ao céu sem morrer, não teria adiantado nada, porque a vida está no sangue, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Se sangue não for derramado, não há salvação nenhuma. O sangue era necessário. O sangue Deus estabeleceu desde o jardim do Éden, que o sangue deveria ser derramado. E nesta época agora, Páscoa, na semana da Páscoa para os judeus, aproximadamente 300 mil animais, 300 mil cordeiros, ovelhas, eram sacrificados lá no templo em Jerusalém, na época de Jesus. Eram muitas ovelhas, era um rio de sangue, um mar de sangue. Os sacerdotes jamais descansavam no seu serviço lá no templo. O tempo inteiro eles estavam imolando o cordeiro e sangue escorrendo, as suas vestes longas ficavam empapadas, encharcadas de sangue, que você pode imaginar o pátio lá do templo, o pátio do tabernáculo, era um lago de sangue que estava ali, porque Deus estava dando uma mensagem para eles, de que a vida estava no sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no capítulo 10, na verdade, ele vai falar da eficácia da obra de Jesus em pagar o preço por nós. Na verdade, nos evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e você lê a história da crucificação, ali você vai ler o relato da crucificação, mas aqui você vai ver a parte teológica da crucificação. O que é que aconteceu, na verdade? Porque ele fala da ineficácia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele fala que aqueles sacrifícios, embora feitos aos milhões e milhares, eles eram ineficazes para perdoar pecados, eles eram ineficazes para remover pecados, eles eram apenas sombras. No versículo 1 fala, eram sombras. A palavra sombra é um reflexo. Sabe quando você toma banho na água quente, e então você vai lá arrumar o teu cabelo no espelho, está todo embaçado, e você pega a toalha ali, né, e esfrega lá no espelho para dar uma desembaçada. A palavra usada, é uma imagem desfocada, é uma imagem embaçada. Tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento era uma imagem embaçada, era sombra, não era a imagem real. A palavra imagem aqui que está usada no versículo 1, não era a imagem real, não era um retrato fiel das coisas, era apenas sombra, era apenas uma indicação. Havia uma verdade por trás daquilo que eles não entenderam. Como eu falei para vocês, que uma das poucas pessoas no Antigo Testamento que entendeu o que Deus estava querendo, na verdade, foi Davi, que quando pecou lá no Salmo 51, e ele escreve o Salmo um ano depois do seu pecado, e ele está contrito, ele fala, os meus ossos se secaram, e ele fala, Senhor,
Eu sei que o Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, do contrário eu te daria. Eu sei que o que interessa para o Senhor é um coração quebrantado, um espírito contrito. O Senhor não vai rejeitar. Davi, ele entendeu que, na verdade, por trás daqueles sacrifícios, não era exatamente os sacrifícios que Deus queria, e não era os sacrifícios que interessavam a Deus. Na verdade, Deus não tinha nenhum interesse em que animais fossem mortos para cobrir o pecado dos homens. A palavra cobrir, expiar, com X, cobrir, no hebraico é cobrir, não apagar. Os pecados não eram apagados, os pecados eram cobertos. Era como se você fizesse uma dívida e o dono do mercado fosse anotando numa carteirinha, mas um dia você vai ter que acertar a conta. Por isso que em Colossenses fala que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida para com Deus que precisava ser paga e estava sendo acumulada ao longo dos anos, e um dia esta dívida iria ser cobrada. Então ele fala nos primeiros versículos da ineficácia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Olha, eles eram sombra dos bens que nós iríamos receber. Eles não eram a imagem das coisas. Eles nunca, jamais podem aperfeiçoar ou deixar perfeitos os ofertantes. A palavra teleios, perfeitos aqui, é completo. Eles não tinham a capacidade de completarem a obra. Por mais sacrifícios que eram feitos, eles não completavam aquilo que precisava ser completado. Era imperfeito, não era o fim. E ele diz aqui no versículo 2 que, de outra maneira, se eles resolvessem o problema, não havia necessidade de continuidade. Se eles resolvessem um problema, não era preciso sacrificar ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano, porque na verdade o que os sacrifícios faziam era apenas, diz no versículo 3, era recordar o pecado. Eles não cobriam o pecado, eles lembravam você do pecado. Eles lembravam que você era pecador. Olha só, imagine que cada vez que você cometa um pecado hoje, se você precisasse trazer um cordeiro aqui, no domingo, para mim matar cordeiro por você. Tinha irmãos que iam trazer um, tinha irmãozinhos que iam trazer 3, tinha irmãozinhos que iam trazer uma manada. Agora você imagina aqui na igreja, no domingo, vem sei lá 4, 5 mil pessoas, e vocês formavam uma fila com os animais, a cordinha segurando. Eu e os outros pastores estávamos aqui com a faca na mão, para cortar o pescoço deles e derramar o sangue. E a fila ia até quase a marginal. E você olhava para o irmão na frente de você e falava: nossa, a Benigna na fila, até tu. O Marcos, pastor Marcos jamais erra. O que será que ele fez? Na verdade, a fila da oferta lembrava que aquele que estava do meu lado era pecador. E lembrava que eu também. Eu lembrava do que eu havia feito naquele ano, naqueles dias. Então, na verdade, a oferta, ela servia para me lembrar dos meus erros, e lembrar dos meus fracassos, e lembrar de que um animal inocente estava pagando com a sua vida, por causa que eu fiz algo que não deveria ter feito. Na verdade, ele diz, porque é impossível, no versículo 4, que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível
que o sangue de milhares de animais removam o pecado. Eles não tiram o pecado. Quando João Batista viu a Jesus pela primeira vez vindo ao seu encontro, falou: eis aí o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque até então o pecado não era tirado, o pecado era coberto, servia para adiar o pagamento da dívida apenas. Agora ele não removia pecados, e ele nem dava prazer a Deus, porque diz aqui, olha, porque ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes, não tivestes prazer com holocaustos e ofertas pelo pecado. O que é deleitar? Deleitar é ter alegria, é ter prazer. Ele está dizendo aqui, olha, eu sei que Deus, o Senhor não teve prazer na morte dos animais, o Senhor não teve prazer nos sacrifícios, nos holocaustos. Meu amado, a Bíblia diz que Deus não teve prazer e não tinha prazer, e Deus não queria que animais fossem mortos. Deus não queria e não se alegrou com aquelas milhares de ovelhas inocentes que eram mortas todos os dias por causa do erro das pessoas. Deus nunca teve prazer nisso daí. Pastor, se Deus não teve prazer, então por que Ele estabeleceu isto? Ele estabeleceu isto para que você entendesse a gravidade do pecado. Ele estabeleceu isto para você entender como o pecado era horrível. Que você entendesse que o pecado destrói, que o salário do pecado é a morte. Que todas as vezes que o pecado entra, ele traz morte, ele traz desgraça, ele traz choro, ele traz coisas terríveis. Que todas as vezes que uma pessoa escolhe o pecado, vai ter consequências tristes, graves. Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela de uma certa forma vai pagar um preço por aquilo. Embora Deus nos perdoe, nós não estamos livres de consequências dos nossos erros. Deus estava querendo falar para eles que o pecado era uma coisa tão horrível, que sangue era derramado, nojento, um animal inocente que Deus amava iria morrer por causa do pecado daquela pessoa, por causa do erro, da escolha errada. A gente vive na graça e a gente acha que não tem problema, que eu posso errar à vontade, Deus perdoa. Mas a gente sempre sofre pelas escolhas erradas que nós fazemos em nossa vida, meu amado. A gente sempre paga um preço. Você sempre sofre as consequências dos teus erros, das tuas escolhas, no teu casamento, na sua vida. Se você mata uma pessoa, se você comete um crime, Deus perdoa você, mas você vai pagar por aquilo, você vai preso, você vai chorar, a tua família vai chorar, o teu filho vai chorar, a tua esposa vai chorar, a tua mãe vai chorar, os teus familiares vão sofrer. O pecado sempre traz choro, o pecado sempre traz dor, o pecado sempre traz sofrimento, o pecado sempre traz tragédia na vida das pessoas. A intenção de Deus era falar para eles: olha, eu não tenho prazer na morte dos animais, não, então é melhor vocês me obedecerem do que oferecer a morte de um inocente. Mas a gente às vezes não entende as coisas. A gente prefere levar 10.000 ovelhas para morrer em nosso lugar, desde que eu não pague nada. Eu prefiro viver a minha vida de qualquer maneira, porque afinal de contas eu mato uma ovelha e depois está tudo certo com Deus. E Deus estava querendo dizer o contrário: não, você não precisa matar uma ovelha se você andar em obediência a mim. Precisa. Deus não teve prazer, não se deleitou, não ficou feliz. Era uma necessidade, era necessário. Mas o máximo que fazia era cobrir o pecado, não perdoar o pecado. O máximo que era feito era isso daí. Agora, o que é que Deus na verdade queria? O que é que Deus realmente queria? Qual era o desejo de Deus ao colocar isso daí? Era obediência. Deus queria ensiná-los obediência.
Deus queria que eles aprendessem a não obedecer, porque se eles desobedecessem, um ser inocente iria pagar com a sua vida a sua desobediência. Não era desejo de Deus. Quando você lê na Bíblia, e Davi fala: Senhor, sacrifícios e ofertas e holocaustos, eu sei que o Senhor não tem prazer nisto, do contrário eu te daria. Eu sei que o Senhor não tem prazer nisto, porque eu pequei, eu adulterei, eu iria lá e mataria uma ovelha, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer. Eu sei que o que o Senhor quer é um coração quebrado, um coração arrependido, é um espírito contrito. Eu sei que é isso que o Senhor quer. Senhor, eu sei. Quando Isaías começa a falar no capítulo 1, ele fala o seguinte: Deus diz assim: eu estou cansado dos seus holocaustos, eu estou cansado das suas festas, eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu estou cansado da matança de animais, eu estou cansado das luas novas, porque vocês trazem estas coisas, mas cometem iniquidade. Eu não quero mais estas coisas que vocês fazem, porque eles achavam o seguinte: basta eu ir para lá, basta eu oferecer o animal, basta eu matar uma ovelha, e Deus está feliz da vida, porque eu matei uma ovelha, e Deus está dizendo: não, eu não tenho prazer na morte de animal nenhum. Não era isso que eu queria. Sabe, quando Samuel deu uma ordem para Saul ir lá e matar os amalequitas, e Saul foi lá para matar, e você se lembra da história em 1 Samuel? Ele poupou o melhor das ovelhas, e então quando Samuel vem ao seu encontro, ele logo fala: olha, Samuel, eu obedeci a palavra do Senhor. E Samuel falou para ele: então que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que balido é esse? Isso daí é as ovelhas que o povo poupou para oferecer em holocausto para Deus. E Samuel falou para ele: por acaso tem tanto prazer o Senhor em holocausto do que se obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas você acha que o sacrifício é suficiente? Então, quando ele fala, na verdade aqui é uma conversa de Jesus com o Pai, porque diz assim no versículo 5: por isso ao entrar no mundo, falando de Jesus, ele falou: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Olha, o Senhor não quis sacrifício de nada, o Senhor formou para mim um corpo. E no rolo do livro, olha só: o Senhor me formou um corpo, não te deleitaste com holocaustos e ofertas. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor não teve prazer em holocaustos e ofertas e sacrifícios, em oblações, em ritos de purificação. O Senhor não teve prazer nessas coisas. Antes o Senhor me deu um corpo. Eis aqui, Senhor, esse corpo, eis aqui a minha vida para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que Deus queria não era sacrifício, o que Deus queria era obediência. Deus queria corpos com vontades dispostas a obedecer a sua palavra, a obedecer e agradar ao Senhor, e não simplesmente seguir um ritual de matar uma ovelha e viver de qualquer maneira, e não basear-se na graça. A graça perdoa, mas não se arrepende, não abandona o seu erro e vive no pecado da mesma maneira. E ele fala: Jesus, ao entrar no mundo, ele disse: Senhor, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, mas antes o Senhor me formou um corpo. Ele está citando, você pode ler na tua Bíblia o Salmo 40, versículos 6 a 8. Ele está citando o que Davi havia falado no Salmo 40. O Senhor não tem prazer em holocausto, mas ele diz o seguinte lá: mas criaste, formaste, abriste os meus ouvidos. Interessante que eu estava estudando que não fala, criaste um corpo lá no Salmo.
No Salmo fala assim: Senhor, o Senhor não tem prazer em holocaustos, não te deleitaste com holocausto e oferta, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. E aí quando o autor de Hebreus vai escrever esta palavra, abriste o meu ouvido, ele cita outra coisa no lugar, e ele fala: formaste um corpo. O que ele estava dizendo? Pode dizer várias coisas. Pode estar dizendo lá no salmista, pode estar descrevendo a formação do corpo. Pode estar descrevendo: Senhor, olha, eu vi o Senhor abrindo os meus ouvidos. A maneira maravilhosa que Deus cria. É como Jesus estivesse no ventre de Maria e, Senhor, eu vi o Senhor formando os meus pés, formando as minhas unhas, formando o meu coração, formando o meu cabelo, formando o meu ouvido, formando o meu nariz, formando um corpo para mim. E aí então eu falei: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quando fala que formou os ouvidos no Salmo e fala que criou um corpo aqui em Hebreus, é porque talvez eu precise de ouvidos para obedecer, porque ali, através do meu ouvido, eu vou ouvir o que Deus quer que eu faça na minha vida. Eis aqui, Senhor. O Senhor não tem prazer, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas o Senhor me formou um corpo. Senhor, eis aqui, aqui estou para cumprir, obedecer a tua vontade. E foi isto que Jesus fez a vida inteira. O que Deus queria não era sacrifício de animais, o que Deus queria é que cada pessoa obedecesse à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que cada um de nós orássemos e perguntássemos a Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Porque ao invés de nós fazermos isto, nós não fazemos e sofremos e choramos e pagamos um preço pelas escolhas erradas na vida que nós fazemos. A vida seria tão boa se a gente obedecesse a Deus em tudo. A vida seria tão melhor se nós ouvíssemos a Deus antes de tomarmos decisões, antes de casarmos, antes de comprarmos de fazermos aquele negócio, antes de namorarmos aquela irmãzinha ou namorarmos aquele rapaz que é o príncipe encantado. Se a gente orasse: Senhor, é isto que o Senhor quer para a minha vida. O Senhor diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas não é que é boa, perfeita e agradável para Deus, ela é boa, perfeita e agradável para mim também, porque Deus quer o bom. Deus não tem prazer que você sofra, Deus não tem prazer que você chore, Deus não tem prazer que você se preocupe, Deus não tem prazer que você fique sem dormir, Deus não tem prazer que a ovelha seja morta, Deus não tem prazer na dor e no sofrimento. A vida seria tão melhor se a gente simplesmente obedecesse, e simplesmente falasse para Deus: eis aqui estou, ó Deus, para obedecer a tua vontade. Jesus falou ainda aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Vocês se lembram? Quando ele pegou a estrada de Emaús com aqueles dois homens, ele falou: tardios de coração para ouvir. Vocês não leram o que Moisés e os profetas falaram? E desde Moisés ele começou a falar tudo aquilo que as escrituras falavam a seu respeito. No livro da lei, no rolo do livro estava escrito, sabe sobre quem estava escrito naquele livro? Jesus falou: estava lá escrito sobre mim. Estava sobre mim. Cada cordeiro que vocês mataram, eu estava lá neles. Sem derramamento de sangue não há perdão. E Jesus está dizendo, sabe, eu estou aqui para obedecer à vontade do Pai. Estou aqui, versículo 9, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele fez a vontade do Pai. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele orou: oh Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus na quinta-feira à noite ficou a noite inteira falando com seus discípulos. Era a última noite de vida, e a Bíblia diz que ele saiu apressadamente então do cenáculo, depois de horas e horas, e foi para o Getsêmani. Por quê? Porque ele era a vontade do Pai, ele tinha que fazer aquilo. Se ele não estivesse no Getsêmani naquela madrugada, ele não iria ter aquele encontro com Judas Iscariotes, e os soldados não iriam prendê-lo. Ele sai apressadamente àquele lugar, porque ele tinha
tinha um encontro marcado com Judas, que iria traí-lo, e os soldados queriam prendê-lo para fazer a vontade do Pai. Você não entende, Pedro, que eu não posso, esse cálice é para mim beber? Foi para isso que eu vim, para dar a minha vida. Esta era a vontade do Pai para ele. Deus tem a vontade dele para cada pessoa. Jesus nasceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei para você, ele veio a primeira vez como cordeiro, a segunda vez ele vai vir como leão da tribo de Judá. Mas ele veio como cordeiro, inocente, sem defeito, sem mancha nenhuma, para pagar o preço. Ora, versículo 10, nessa vontade é que nós temos sido santificados, separados. Porque Jesus fez a vontade do Pai, eu e você fomos santificados, somos separados para Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Eles iam lá todos os dias, milhares de ofertas, que jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Falei para você várias vezes o que significa assentou-se à direita de Deus, já que o sacerdote não assentava. Significava que a obra está terminada, está completa. Jesus lá na cruz, a sua penúltima palavra, a última palavra foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas a penúltima palavra foi: está consumado, tetelestai, pago por completo. Significa, era quando alguém tinha uma dívida muito grande, e alguém ia lá e tirava todo o dinheiro e dava na mão da pessoa, e recebia um carimbo: pago por completo, não deve mais nada. É o que ele está dizendo. Quando Jesus se assentou, é que não tem mais nada para ser pago, não tem mais nada para fazer. Ele se assentou, e a Bíblia diz, ele está aguardando. Diga, aguardando. Eu gosto dessa palavra. Ele está agora sentado sobre um trono, aguardando. Aguardando o quê? Diz aqui, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está só aguardando. A obra já foi feita, o diabo já foi derrotado, os demônios já foram derrotados lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Colossenses que ele tirou a armadura, ele tirou a força. A Bíblia diz em Hebreus 2 que pela sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia diz em Efésios que ele desceu e ele levou cativo o cativeiro. O que é que a Bíblia diz lá em Efésios? Que Jesus desceu até as regiões mais profundas da terra, diz em 1 Pedro, e quando ele chegou lá, no seio de Abraão, porque no Antigo Testamento as pessoas morriam, não iam direto para o céu, eles iam para estar com os santos, com Abraão, aguardando a redenção. E a Bíblia diz que Jesus então desceu àquele lugar, antes da sua ressurreição, e falou para eles: está feito, o preço foi pago, a chave agora da vida e da morte está nas minhas mãos, não tem mais nada para fazer. A Bíblia diz, ele levou cativo o cativeiro, de maneira que as nossas promessas na nova aliança são maiores e superiores à velha aliança, porque hoje quando você morre, no mesmo instante os anjos do Senhor te levam à presença do Pai, ao paraíso, está lá com Deus. É o que Jesus falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não fica dormindo, você não fica aguardando, a sua alma não fica num estado de dormência, aguardando a ressurreição. Não, meu amado, quando você morre, naquele mesmo instante, o teu espírito, ele vai para a presença de Deus, naquele mesmo instante, você vai ver Jesus. Jesus está lá aguardando, sentado, já foi feito. Que eu falei a semana passada para você, que o rapaz perguntou para o pastor: pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo?
O pastor falou, tarde demais. Por quê? Cheguei atrasado para o culto. Não, porque você não consegue fazer mais nada. Tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. Não fazer nada, só crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É crer em Cristo. Não é por nossas obras, não de obras para que ninguém se glorie. Não é porque eu sou bonzinho que eu sou salvo. Não tem como você ser bonzinho o suficiente para comprar a tua salvação. Precisava morrer. E morrer sem pecado. Todos nós pecamos. Por mais santo que você viva nesta terra, uma hora ou outra você vai pecar. Ele diz assim, porque com uma única, versículo 14, uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele completou a obra total. Jesus morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. No Antigo Testamento, ele cobriu o pecado que eu cometi agora. Amanhã, se eu errasse, eu precisava trazer uma outra ovelha. E o ano que vem, uma outra ovelha. E a semana que vem, uma outra ovelha. Agora não. Agora, o sacrifício de Cristo foi suficiente já para perdoar o meu pecado, que eu nem pequei ainda, que eu vou pecar amanhã. Quando eu pecar amanhã, não preciso oferecer sacrifício. Eu preciso pedir perdão e crer que por causa do sangue de Jesus, eu fui perdoado. Ponto. Jesus não vai morrer de novo a semana que vem por você. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Está perdoado. Não precisa fazer mais nada. Só confessar. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescentou também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há perdão dos pecados, onde há remissão dos pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Não preciso fazer mais nada, não preciso oferecer nenhuma oferenda, não preciso de oblações que são ritos de purificação, não preciso mais de oferta de manjares, não preciso fazer o bolo para Deus, não preciso matar ovelha, não preciso, onde houve o perdão já não há mais necessidade de oferta pelo pecado, porque a oferta pelo pecado já foi feita por Jesus lá na cruz há 2000 anos atrás e pagou por mim, por você, pelos seus avós, pelos seus tataravós e por Adão e Eva e Moisés, e todos eles recebem o perdão através do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, meu amado. É isso. Aleluia. Agora ele começa a falar a parte prática de tudo aquilo que você ouviu. Você ouviu Hebreus até o capítulo 10. E agora você tem duas reações que você pode ter, uma positiva e uma negativa, uma de aceitação e uma de rejeição, uma de crer e outra de não crer. E então ele vai falar aqui algumas coisas que nós podemos fazer e necessitamos fazer. Ele falou, tendo pois irmãos, ele está dizendo aos judeus, aos hebreus, meus irmãos hebreus, tendo pois ouvido tudo isto daí, sabe o que acontece? Nós podemos com intrepidez entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós podemos agora com intrepidez, com ousadia, entrar na presença de Deus. Antes não podia. E ele usa a palavra santo dos santos para os judeus. Eu falei no outro culto, os judeus jamais entrariam no santo dos santos, é morte. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos, com as pernas tremendo de medo, com sangue. 3 vezes ele entrava no santo dos santos, eu falei a semana passada, 3 vezes. Ele entrava com o incenso, saía correndo, entrava com o sangue do touro pelos seus pecados, derramava na arca, saía, entrava com o sangue de bode pelo pecado dos outros, saía uma vez por ano. Só o sumo sacerdote fazia isso daí, mas ninguém, nem o sacerdote. Interessante que eu falei para os irmãos que
Eu fui para Israel muitas vezes. Eu fui no Muro das Lamentações várias vezes. Todas as vezes que você vai para Israel, eu fui mais do que uma vez no Muro das Lamentações, na mesma viagem. Fomos de dia, fomos de noite. Aquela não é um lugar emocionante você estar. Ali tem uma divisão. Tem uma parede de tapumes. Do lado de lá, mulheres. Do lado de cá, homens. Vou contar para as mulheres o que tem do lado de cá, tá? Vocês não contam para ninguém. Do lado de cá, os homens oram no Muro das Lamentações. E tem do lado esquerdo uma porta que você entra lá dentro. E lá dentro tem uns buracos na terra, fechados com tampas de ferro, quadriculadas. E você pode olhar lá e você vê ruínas da muralha do templo. E lá dentro, mais profundo, tem uma sinagoga. E lá tem um lugar que eu não fui, mas eu sei que tem lá. Está escrito por rabinos ortodoxos, para os judeus tementes, ortodoxos, religiosos: não passe deste lugar, porque você pode estar pisando no Santo dos Santos. Eles acreditam que ali, um daqueles lugares, era o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E 2000 anos depois que o templo foi destruído, ainda tem uma placa lá: não pise, você pode estar pisando num lugar que você não deve pisar. Aí vem o escritor de Hebreus e fala o seguinte para eles: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você entra no Santo dos Santos. Santo dos Santos é a presença de Deus. Você entra lá não é pelas tuas boas obras, pela tua bondade. Você entra lá por causa do sangue de Jesus. Você não entra lá porque eu sou pregador do Evangelho, ou sou pastor. Não, eu entro lá por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que me dá autorização para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele vai falar 3 coisas que nós podemos fazer: amor, esperança, fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor. Olha só, ele diz o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo em água pura. Olha, ele está dizendo o seguinte: pela obra que Jesus fez e por causa do sangue de Jesus, chegue perto, aproxime-se. Entre no Santo dos Santos. O véu que separava já não separa mais. A porta está aberta. Sente-se em plena certeza de fé. Você não precisa duvidar. O preço foi pago por você. Quando você entrar, saiba que a tua oração vai ser ouvida. Jesus, ele falou: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, você vai receber. Aproxime-se. Quando a gente vai lá para o sertão do Nordeste, o nordestino que é muito receptivo, você bate palma na porta, e a pessoa lá de dentro vai falando: se achegue, pode entrar. E você já entra, e a pessoa já põe um cafezinho para você. É isso que ele está dizendo: olha, por causa do sangue, porque nós temos um sumo sacerdote como nenhum outro sacerdote, acheguemo-nos em plena certeza de fé, tendo já nossa consciência purificada, tendo o nosso corpo, a nossa vida lavada pela palavra. Vamos lá chegar a Deus, sabendo que a nossa oração será respondida, sabendo que os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor por causa do sangue de Jesus, meu amado, não por causa das nossas obras. Cheguemos-nos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha, não desista não.
Você não recebeu hoje? Fique firme, guarde firme a confissão da esperança, sem duvidar, sem vacilar. Não recebeu hoje? Fique firme na confissão da esperança, naquilo que você crê, sem vacilar, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus falou, Ele é fiel para fazer. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Se demorar 1 ano, espera. Se demorar 2 anos, espera. A fé e a paciência é que herdam as promessas, meu amado. Então, olha, guardemos firmes a confiança, a confissão da esperança, sem vacilar. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pelo que Jesus fez por você, agora é hora de você fazer pelos outros. Agora é hora de você amar as pessoas. Agora é hora de você fazer boas obras. As boas obras vão levar as pessoas a glorificar a Deus. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Olha, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha, estimule os irmãos a praticarem a palavra. Estimule os irmãos a viverem para Deus. Estimule os irmãos a serem bondosos, a serem generosos, a cuidar dos pobres, necessitados, a fazerem algo, já que Deus fez tanta coisa por você. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, porque tem gente que acha que não precisa se congregar, mas olha, uma brasa, ela precisa das outras. Uma brasa isolada, ela vai se apagar, vai desanimar, vai esfriar. Você precisa de gente do teu lado. Não basta assistir cultos pela internet. Você precisa de corpo de pessoas, de gente que te abraça, de gente que fala para você quando você está desanimado. Vamos lá, meu irmão, levanta, fica firme, não desanima. Quando você está abatido, Ele ora por você e fala: eu vou orar por você, para Deus te encorajar e o Senhor vai te abençoar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto você percebe que o dia da volta do Senhor se aproxima. Não desanime, meu irmão. No mundo você vai passar por aflições, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não desanime, não. Algumas vezes você vai chorar, vai ser perseguido, mas quanto mais que a gente vê que o dia se aproxima, admoesta teu irmão, incentiva teu irmão, motiva teu irmão. Olhe para o alto. Nossa vida está assim, ó. Os anos estão passando muito rápido. Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja. Esse é o lado positivo que você pode fazer. Agora ele fala o lado contrário, para nós terminarmos. Ele fala: olha, depois de você ouvir tudo isso daí, depois de você ouvir sobre o sangue, sobre a graça, se você viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Depois de você ter ouvido tudo isto, e deliberadamente você vive em pecado, não adianta você voltar atrás e matar uma ovelha. Não adianta você voltar ao judaísmo e oferecer as suas ofertas de animais. Não vai resolver nada. Pelo contrário, há uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Na lei de Moisés era o seguinte: pegou a pessoa em adultério, se tem 2 ou 3 testemunhas, ela vai ser apedrejada. Se na lei era terrível, se na lei 2 ou 3 testemunhas servia para matar uma pessoa, de quanto mais severo castigo vós julgais, será digno, considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, separado, ultrajou o Espírito da graça. Eu digo para você que a dor vai ser pior. Se na lei de Moisés o juízo era severo, mais severo vai ser
quando você rejeita a graça de Deus, o sangue do Cordeiro, e você pisa sobre o sacrifício que Jesus fez por você. Você está me entendendo? Eu gosto de Jesus. Jesus é bonzinho. Eu não gosto de Deus do Velho Testamento, não. Deus do Velho Testamento abria o chão, morria a gente, mandava fogo do céu, matava todo mundo, criancinha. Eu gosto do Deus do Novo Testamento. Jesus era bonzinho. Deus é amor, Ele ama todo mundo. Jesus abraçava as criancinhas toda hora, beijava todo mundo. Jesus era muito bonzinho. O juízo para você hoje que vive no tempo da graça é mais severo para eles que viveram no tempo da lei de Moisés. Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou de juízo. Ele falou: naquele lugar é terrível, onde o fogo não se apaga, o verme não dorme. Lugar de sofrimento e dor. Lá no inferno, aquele homem levantou seus olhos e viu que estava perdido para sempre. Tem gente que pensa que graça é liberdade para fazer o que quiser. Tem gente que pensa que graça não tem lei nenhuma. Estou liberto da lei. Glória a Deus, né? Agora é graça, eu faço o que eu quiser. A pessoa usa isso apenas como desculpa para viver no seu pecado. Continuar com a vidinha que ela tem. Deus é bonzinho. É o que mais se ouve na internet hoje. Deus é amor. Como é que um pastor fala isso daí? Deus é amor. Não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia direito. Leu só aquilo que lhe interessa. Leu só aquele versículo. 1 João 4,4. O versículo mais curto da Bíblia, né? Jesus chorou no nosso português, não em grego. Mas Deus é amor. Deus é amor. Tá vendo? Deus é amor. Sim. Deus é tão amor e tão justo que Ele manda o pecador para o inferno. E diz aqui, olha: ora, nós conhecemos aquele que falou: a mim me pertence a vingança. Está lá no texto, diz o Senhor, eu retribuirei. E outra vez Ele falou: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrível coisa. Deus é bom, Deus é misericordioso, você está na graça, você tem a chance. Várias vezes Ele falou lá: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o tempo, hoje é o dia da salvação. Hoje, se você ouvir, não endureça o coração. Você tem tempo, enquanto você está vivo, enquanto você respira, até o último suspiro. Se você falar: Deus me perdoa, Deus é bondoso e vai perdoar você, não importa o que você tenha feito. Você pode ter sido um assassino, um traficante de drogas, ter matado pessoas, traído pessoas, você estar condenado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prisão perpétua, a pena de morte. Eu e a minha esposa, a gente assiste lá aquele canal ID lá, que fala não sei se você já assistiu, mas fala de assassinatos nos Estados Unidos. E ontem nós estávamos vendo um lá, o rapaz que pegou um casal na universidade, o mocinho e a mocinha, e foi lá e levou eles lá para o mato e sequestrou-os, e chegou lá e deu um tiro e matou a moça, achou que tinha matado o rapaz, ficaram e lá deu a sentença. Ele foi pego, condenado e executado em 2017 com uma injeção letal. Aqui o brasileiro é bonzinho, tudo frouxo. Deus não é frouxo, não. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não é frouxo, não. Deus é amor. Sim, Ele está dando amor para você. Se você rejeitar e pisar no sangue de Jesus, e pisar na graça, Ele está dizendo, o Espírito de graça, já não resta mais chance. Não resta mais. Agora, se aquele camarada foi condenado à morte, está lá no corredor da morte aguardando, se ele lá na sua cela, na solitária, ele se ajoelhar e falar: Deus, me perdoa, Deus vai perdoá-lo. Ele vai ser executado, sim, mas vai para o céu. Se eu sou pastor e me é permitido entrar lá, eu vou orar com ele, vou abençoá-lo. Ele pede perdão a Deus, fala de Jesus. Mas querido,
Amanhã você vai para um lugar ou outro. Amanhã você vai ser executado. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Melhor você escolher ir para o céu. É isso. É verdade. O mesmo Deus que ama é um Deus que julga. Eu falei, Jesus veio como cordeiro. Ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os montes vão tremer quando o Senhor voltar. Os ímpios vão tremer e tentar correr do Senhor. A Bíblia diz isto. As pessoas ficarão apavoradas. Mas o dia do Senhor, o dia do juízo vai chegar. Mas hoje nós temos o sangue de Jesus e podemos entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus em plena certeza de fé, confessando na esperança, não desanimando, incentivando os irmãos à prática das boas obras, do amor. E é isso, meu amado. Isso é a bondade de Deus para mim e para você que não merecíamos nada. Maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. O mundo pode vir a Ele e receber perdão. Maravilhoso é o nome de Jesus. Beleza no nome de Jesus. Beleza no nome de Jesus. Filho de Deus que veio a nós, minha alma o amará. Beleza no nome de Jesus. Eterno Rei, tu reinarás para sempre. Eu cantarei, teu nome adorarei, exaltarei, e o mundo há de ver, suficiente a nós, teu nome é Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Confesso e as cadeias caem, todos se curvarão. Poderoso é o nome de Jesus. Eterno Rei, tu reinarás para sempre. Eu cantarei, teu nome adorarei, exaltarei, e o mundo há de ver, suficiente a nós, teu nome é Jesus. Eterno Rei, tu reinarás para sempre. Eu cantarei, teu nome adorarei, exaltarei, e o mundo há de ver, suficiente a nós, teu nome é Jesus. Liberdade em teu nome, a cura em teu nome, há poder em teu nome, salvação em teu nome, há vida em teu nome, e não há outro nome, só Jesus. Jesus. Liberdade em teu nome, a cura em teu nome, há poder em teu nome,
somente a nós. O caminho, a verdade, a vida, só tu